Marca Comunica, um podcast de variedades. A gente está falando aqui sobre empreendedorismo, alimentação saudável e também de estilo de vida. O que tem a ver uma coisa com a outra? A gente está aqui com 2 empreendedores que têm 10 anos de experiência e Fernanda, a co-host deste episódio. Ela também sabe muito sobre alimentação saudável e sempre vai estar aqui com a gente falando sobre vários assuntos. Bruno, prazer. Macarena, Anne. Prazer. Meu nome é Georgiane, mas muitos me conhecem como Ah, eu já estou muito íntima de você. A maioria das pessoas me chamam de Anne. Ok. Fernanda Abate. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, né, da Boa Mão, de como eles começaram e nutrição. Fala um pouquinho da sua experiência também, né, Fernanda? Então vamos lá. Vocês 2, um casal. Sim. Certo? É. Como começou essa história toda 10 anos atrás? Então, eu gosto sempre de deixar a Anne contar a nossa história, porque ela conta mais bonito que eu. Mulher feminina. E ela foi a idealizadora. Então, assim, é importante passar a palavra para quem tirou a ideia do papel. Bacana. Né? Primeiro eu queria saber, assim, você é nutricionista, sim, educadora física. Educadora física. Vamos lá. Então, tudo começou, na verdade, eu falo que é Bruno como nutricionista lá na faculdade, eu também como educadora física, porque nós começamos com essa visão de alimentação saudável e a importância disso, né, para a qualidade de vida e para os resultados, para a performance. E teve um momento que eu fiz uma dieta muito restritiva. Eu achei por necessário. Eu tenho problema de compulsão alimentar, então e não deu certo. A dieta. Então a restrição demais, ela acaba atrapalhando muito na continuidade. Você não consegue manter isso por muito tempo. Então eu fiz essa dieta restritiva e senti necessidade de alimentos saudáveis e saborosos e nutritivos. E na época não tinha. Na época era muito escasso mesmo. Um pão sem glúten nutritivo, com valor nutricional bom e gostoso. Até tinha, mas se você fosse ver os ingredientes, não era tão adequado assim para uma dieta saudável. Era mais para quem tinha restrição só a glúten. Então eu resolvi associar, eu comecei a pensar nisso. O Bruno, ele nutricionista, e como ele vem de família de quem cozinha, né, ele cozinha muito bem. E aí eu comecei a sentir necessidade não só para mim, como para os meus alunos e pacientes dele. Você dava aula? Eu dava aula, eu era personal, dava aula de musculação, personal trainer, e dava aula de pilates. Só fazer um parêntese, por favor, desculpa te interromper. Isso foi no ano de... Aqui é isso mesmo, um debate. Pode, um bate-papo, isso aí. Então isso foi em 2014, que foi o ano do nosso casamento. Isso. Então nós casamos em 2014, e a empresa começou em 2015, mas esse processo de ideias foi no início do nosso casamento. Você nasceu junto? Nasceu junto com o casamento. E aí um dia, eu já senti essa necessidade, um dia correndo, eu decidi, eu vou abrir uma empresa. Assim, né, acho que quando a gente corre as ideias, elas afloram. E aí eu comecei a pensar, vou abrir uma empresa porque tem mercado, tem uma dor aí e tem necessidade mesmo. E foi assim, nós começamos com alguns produtos, começamos fazendo teste mesmo. Aí eu levava para os meus alunos, a família experimentava, aí o Bruno começou com brownie. Ia ser brownie do Bruno. Foi o primeiro protótipo. Que você tem uma foto, né? Sim. Isso. Você com os brownies. Mas foi a nossa primeira venda, se eu não me engano, foram 20 brownies. 20 brownies, e aí tem uma foto, eu dirigindo, não, o carro estava parado, eu tirei a foto, ela entregando para cliente, a gente tem essa foto até hoje. Depois a gente posta lá no Instagram. Uma das minhas primeiras alunas também, assim, uma senhora que encontrei com ela esses dias,
E aí começou assim, aí eu correndo, eu idealizei aquilo e comecei a planejar mesmo, porque antes era só um sonho. Aí eu comecei a planejar. Aí cheguei em casa falando, vamos abrir uma empresa. E aí começou. E eu Ele fiquei resistiu. empolgado. Não, ele foi super, maluca? super resistente. E Sai assim, correndo e chega com essa ideia. Não, e rapidinho, Pode eu desde 1987, meus pais têm pizzaria em Saquarema. Então, eu me mudei para Saquarema com 5 anos de idade e desde os 9 eu já entrego comanda, já trabalhava na pizzaria. Então, assim, eu tinha um histórico, uma bagagem de comércio já muito grande. E sabia os problemas que vinham pela frente. não, eu só via os sonhos. Eu só visualizava a parte boa, sabe? E eu achava que empreender muito fácil. Não, e que eu ia ficar assim, rica na segunda semana. Sabe? Já comprei logo de imediato Já uma tá cadeira. né? Sim. Empreendedor, empresária. Eu sou, sabe, lá, toda vestida. E Sem lojas, você falou. sem lojas, já sonhava com a comunidade. Online, Não, eu imaginava sem lojas. Sem uma lojas, fábrica. Tinha online tão forte. Não, Era loja física, então eu imaginava assim, muitas lojas. Até Eu digo que vocês não tinham nem online. Não, vocês não só tinha trabalhavam nada, no só sonho, tinha né? só ideia. Isso quer dizer que eu não. É. E aí foi isso, aí foi o brownie. Aí começamos a testar novos produtos. O que é o carro-chefe hoje é a torta de frango, mas começou com empadão. Empadão de frango. Faz muito sucesso. Na nossa loja, assim, é o carro-chefe mesmo. Pessoas comem a torta de frango com salada, mas é um empadão, porque a torta de frango é a mesma massa do empadão e o mesmo recheio, só muda o recheio mesmo. É o mesmo recheio, mas um pouco mais de cremosidade. Por causa do requeijão sem lactose. Então ele fica mais cremoso. E todo esse processo de criação, ele é feito por mim. Isso. Desde o início, na verdade, né? Então, como eu já tenho uma experiência em cozinha há muito tempo por conta da pizzaria, eu sempre tive essa veia de cozinheiro em mim. E aí a dificuldade no momento inicial era você pegar aqueles alimentos sem glúten que eram ruins, sem sabor, né? Com os ingredientes que não eram limpos, entendeu? Então tinha pão, por exemplo, que tinha gordura vegetal hidrogenada e a base dele era só farinha de arroz e polvilho, então só farinha branca. No início, né? As pessoas realmente... Você nem tinha as pessoas divulgação do que Não sem tinha. glúten, não tinha mesmo a... E, Fernando, com a tua experiência de alimentação saudável, como é que foi assim, essa descoberta, né, desses ingredientes? Então, começar nessa área foi por necessidade, porque eu trabalhava no Rio, morava aqui, então eu queria ter próximo, então eu queria ter tudo diferente, né? E eu não achava aqui, porque estava muito limitado. Então, a ideia era ter uma loja, alguma coisa que eu conseguisse ter tudo ali, para mim. Que eu conseguisse atender sua a necessidade. minha necessidade. Começou assim. E aí eu descobri um mundo de pessoas que precisavam de alimentos sem glúten, sem leite, principalmente criança, né? O meu foco inicialmente, assim, quando eu descobri esse novo mundo, foi trazer tudo que as crianças não tinham acesso. Por exemplo, uma mãe, um filho autista com várias recomendações, não pode isso, não pode aquilo, não pode arroz. E aí eu falava assim, gente, como que essa pessoa vive, né? Porque você era muito limitado. Então a ideia é sempre... mas agora melhorou muito. Você tem um acesso, você tem as pessoas divulgando, você tem muito mais... Até os estudos mesmo para autismo, a dieta sem glúten, ela melhora muito os sintomas. Muito. Sem glúten, sem açúcar. Sem açúcar, isso. Melhora muito o... Você vê até assim, não só para criança, né? Eu tenho um cliente, né? Que ele está com problemas assim, de tumor no pâncreas. O que uma pessoa, quando está doente, faz? A primeira coisa, a dieta. A dieta muda, sem glúten,
sem lactose. Então, quer dizer, só pode fazer pode bem. ser uma coisa Sim. que não seja só no foco do problema, né? Ele pode ser uma coisa natural, que você já tem uma alimentação saudável, não tão restritiva, mas diariamente, assim, que você faça da sua alimentação uma coisa mais limpa. Sim. Deixar os ultraprocessados para um evento. né? Momentos pontuais, né? Exatamente. Para não Sim. virar a chave da história, né? Eu como isso, eu como aquilo, no outro, É social. verdade. Eu acho que com equilíbrio você consegue. se alimentar muito bem. Sim. Fazer boas escolhas. Exatamente. Né? Porque, na verdade, você descobre, por exemplo, com Boa Mão, as coisas são maravilhosas. O pão é maravilhoso. Tudo é muito gostoso. Eu falo, Sim. hoje eu sou feliz comendo, fazendo dieta. Nem dieta, é educação alimentar. Fazendo Passa a ser escolhas. coisa É natural, natural. É natural eu levar minha panqueca de banana, é natural eu comer meu pão sem glúten de manhã, farinha de amêndoas, sabe? Não preciso ficar naquela coisa restritiva também. Entendi. Você nem se vê mais comendo uma pizza, por exemplo, com sim, farinha. eu como. Uau. Eventualmente eu como. Eu fui viajar Mas não na agora. tua casa. Não, Não. não é um hábito. Nem final de semana, sabe? Eu deixo para um evento, uma viagem. Numa viagem eu faço exceções mesmo. Agora, Porque é natural. natural, é né? normal. O meu normal é esse. Agora, existem pessoas que elas realmente precisam fazer aquilo, essa restrição diariamente. É diferente. Aí é Saúde. Aí é outra coisa. né? Sim. Aí não é um estilo de vida, E é como é que realmente são uma regra. os pacientes de vocês continuam assim, o cliente de vocês, falando do empreendedorismo, qual é o público maior assim? É aquele que é restrito realmente do glúten e da lactose, ou tem também aquele que quer só emagrecer e não tem problema nenhum com glúten? Essa é uma dúvida até minha. Sim. Tipo, as pessoas que não têm problema com glúten e lactose, eles recorrem à Boa Mão? Então, Compram? são três Tipo, tipos, né? Eles recorrem porque depois de 10 anos, né, e a quantidade de informação que a gente tem hoje, a gente está... primeiro que esse mercado do sem glúten ele vem crescendo muito. Então, hoje é um mercado que envolve bilhões e a perspectiva é de aumentar cada vez mais. Nos 5 anos cresceu cerca de 70%, por conta da melhoria que a retirada do glúten e da lactose ela proporciona para as pessoas. Na verdade, o que acontece? A gente tem 3 tipos de problemas com relação à ingestão de glúten e lactose. Tem aquela pessoa que tem alergia ao glúten ou à lactose, então é como se fosse a pessoa fizesse a ingestão de um camarão e isso gerasse um processo alérgico e uma defesa do organismo imunológica alta, entendeu? O que acontece com a doença celíaca, que é uma doença autoimune, e a pessoa não pode ingerir nada com glúten e também não pode ter contaminação desse alimento, que é uma preocupação também da nossa empresa. Então, ela é uma empresa que é segura para celíacos, ela tem essa preocupação com a contaminação cruzada. As farinhas, tudo que a gente compra, tudo com laudo, comprovando que realmente não tem glúten, isso é muito importante. Existem os intolerantes, então você pega muito bebê, por exemplo, que ele é intolerante à lactose, então ele precisa de alimentos sem a PLV, que a gente chama, que são alérgicos à proteína do leite de vaca, né? Então a gente precisa tirar tanto a lactose, tanto a proteína do leite, isso acontece muito. Os intolerantes, geralmente, os sintomas que eles têm diarreia, estufamento, geralmente são sintomas relacionados mais a problemas intestinais, estufamento abdominal, enjoo, dor de cabeça, vômito, isso tem muita relação com os intolerantes. E tem uma massa gigantesca de pessoas que têm sensibilidade ao glúten ou à lactose e não sabem, e convivem diariamente com estufamento, convivem diariamente com o intestino preso, ou com diarreia, ou com enxaqueca, com estante, só que não relacionam a alimentação. Então, a grande parte hoje, com a informação, né, com a busca do conhecimento e de uma alimentação mais saudável, que cada dia as pessoas vêm buscando mais, a gente tem
pego também esse público que quer apenas uma alimentação mais saudável e que gere bem-estar nela. Então, a Boa Mão hoje atende 2 públicos. Esse público da saúde, do bem-estar, e a gente atende e faz questão de ainda, e a gente vai permanecer porque é o nosso propósito, de ser inclusivo para essas pessoas que têm doença celíaca ou alguma intolerância, exatamente. Acabei de fazer um exame falando que eu sou intolerante à lactose e à glúten. Sim. E realmente incha bastante. Eu também. Dá até irritabilidade. É muito ruim. Muito Eu ruim. incho muito. Você, Fernanda, me fala um pouquinho da sua experiência aí dos seus negócios. Você é paisagista, né? Tem toda uma trajetória. Paisagismo. Eu venho de uma família que trabalha com plantas desde que eu era criança, então eu também estava na loja da minha mãe desde os 8. já. Então o comércio sempre esteve na minha vida, assim, na minha rotina. Optei em fazer paisagismo, né, porque era uma área que eu gostava e que já estava comigo, né, tipo assim, eu já fazia parte daquilo ali. Então eu fui fazer faculdade de paisagismo e trabalhei por 10 ou 12 anos na área. E comecei a trabalhar com alimentação saudável por uma necessidade de ficar mais perto da Sofia quando ela nasceu. Porque eu achava que eu estando mais perto de casa, tendo Tem mais tempo. teria mais tempo, tendo o meu negócio teria mais tempo, ledo engano. Ficar mais tranquila, né? Exatamente. Onde estão perto. Na verdade, foi mais ou menos o caminho inverso, né? Eu tinha menos tempo. Esse negócio acaba te consumindo muito mais. Mas, assim, foi uma área muito interessante de trabalhar, porque você trabalha com um público enorme, é o que o Bruno estava falando, você tem vários tipos de clientes, você tem cliente que só vai comer saudável, você tem um cliente que ele é realmente alérgico, você tem um cliente que ele só vai querer a suplementação. Então você conhece pessoas, você vai se inteirando num assunto muito, muito interessante, né, de trabalhar. E sempre de ter tudo de diferente, né? Do novo. Eu queria sempre ter tudo que era lançamento. E a gente, nesse período de 10 anos, quando a gente começou, foi em 2014, que a gente abriu o negócio, né? Foi um boom na alimentação, eu acho. Eu acho que começa um caminho das pessoas, da maior conscientização assim, da alimentação, do que começava a fazer mal, das pessoas entenderem como fazer para ler um rótulo, porque ninguém nunca se preocupou com isso. Até hoje tem muita gente que não se preocupa, mas assim, existe uma preocupação maior, né, de você entender o que você está ingerindo. E eu vejo Boa Mão, mesmo para quem não sou alérgico, não tenho nenhuma intolerância, mas você vê uma alimentação muito gostosa, assim, é uma comida muito gostosa, e os doces são maravilhosos. E não comi os doces. São maravilhosos. Tem uns potinhos lá que são viciantes. E você vê uma coisa gostosa com ingredientes limpos, né? Então, para quem procura isso, é muito bom, né? Porque você sai do convencional, que cada dia você já não consegue mais entender um rótulo. Você vai ler um rótulo, você não sabe nem o que é aquilo ali. Tem muita coisa ali, realmente. Aí você fala assim, nossa, mas que diferença de preço. Mas aí você olha um rótulo de um chocolate bom e um rótulo de um chocolate ruim, assim, a diferença de ingredientes é absurda. E tem muita gente que vai comprar, né? A gente fica meio perdida. Fala assim, eu tô diet. Mas aquele diet tem tanta coisa ruim ali que é preferível nem comer. Sim. Ou light, né? Feijão light. Aí você vai ver o rótulo, nem lembro os nomes, mas dá até um certo medo, né? Porque são uns grandes, assim. Sim, muito conservante, muito né? conservante. Eles trocavam muito açúcar por maltodextrina. Ele tem o mesmo poder de subir a glicemia das pessoas. E o rótulo vinha sem açúcar. Vinha sem açúcar. Aí você fica feliz, né? Fala, pô, não tem açúcar. Não, você começa a comer todo dia. Esse é o problema. Exatamente. O diabético comer
um alimento com alto teor de açúcar, mas, entre aspas, sem açúcar, diariamente. Em alta quantidade até. Em Pra alta achar que quantidade. tranquilo. Então, esse é um grande problema. Quando você fala assim, o xilitol é saudável. As pessoas, elas compravam, assim, elas compram de quilo. Porque elas não conseguem diminuir o açúcar. Imagina diminuir o xilitol. Então, então, em quantidades grandes também faz mal. Sim. Tudo em quantidades grandes faz mal. Então, tipo assim, então não adiantava muito, assim, a pessoa, ela precisa aprender a comer, né? Eu falo que, assim, as escolas deviam ter aulas de nutrição. Não sei se é nutrição, mas assim, de gastronomia Consciência mesmo, mesmo. né? Para as crianças prepararem, para entender o alimento, para ter prazer em se alimentar bem. Porque nada é prazeroso para elas. Tipo, eu tenho verde, tenho tomate, vai ter cenoura, aí vira uma coisa que não é prazerosa. Mas sabe que a minha mãe, tudo bem, que naquela época não tinha farinha que não fosse branca. Mas ela assim, ela fez de tudo. E eu consegui, porque eu como de tudo. Né? Eu tenho essa compulsão também para o bem e para o mal. Aí eu tenho que ficar me policiando. Mas ela fazia um brócolis, um creme de brócolis. A cenourinha picadinha com não sei o que mais. Então, no final, é aquela brincadeira que você tem com a criança, de que ela come toda a verdura, todos os legumes, e que não precisa ser ruim. Mas tudo bem que ela estava usando ingredientes que não foram os melhores, mas ela não tinha essa... Mas eu acho que antigamente a gente não tinha essa consciência. Não é nem só consciência, essa facilidade que você tem dos mercados. Por exemplo, a gente cozinhava em casa. Uma Coca-Cola com refrigerante era, sei lá, final de semana. Hoje é uma coisa normal, você tem o e-food, que é muito prático. Então você tem uma alimentação que é ruim, né? É nociva, né? Porque a Coca-Cola tem mais facilidade e tem mais opções. Porque a Coca-Cola diet, zero açúcar. E hoje eu acho que nem o trigo é o mesmo trigo de antigamente. É pior agora. Muito pior. Muita coisa transgênica. Então você pega um pão francês, com certeza não é o pão francês de 20, 30 anos atrás. Antigamente as padarias elas produziam os pães, hoje em dia já vem tudo congelado. Tudo congelado. Eu crente que o padeiro estava ali. Não. Isso facilitou a vida das padarias, porque você ficava dependendo do padeiro. Agora você tem pãozinho congelado, só colocar no forno. É isso aí. E você segue o padrão, né? Por isso só que vem o pianato, os conservantes, vários industrializados e conservantes que fazem aquele produto durar 90, 120 dias. Que era uma coisa que, na verdade, o pão francês não era pra ter nada, né? Era só farinha e água. Isso que não fazia tão mal, né, para criança naquela época. Sim. Essa história da farinha. Só pegando um gancho aqui da Fernanda, que é bem importante, até porque existe um desconhecimento até com relação ao xilitol das pessoas. A gente começa a perceber que quando o público ou os pacientes precisam trocar o açúcar por algum tipo de adoçante, essa escolha ela passa a ser muito importante. E aí a gente tem uma categoria de adoçantes artificiais que comprovadamente eles são cancerígenos, tem um potencial cancerígeno grande, como aspartame, ciclamato, sacarina. Tem a sucralose, que é muito utilizada hoje em dia ainda, e ela acaba alterando essa flora intestinal e aumentando a captação de glicose e insulina pelo intestino. E que é o mais palatável, né? E que é o mais palatável, o que mais se aproxima ao açúcar, e as pessoas gostam. Por um tempo pode ser a introdução da saída se a pessoa não puder açúcar de jeito nenhum, pode ser. E muitas pessoas têm consumido muito xilitol, que são polióis. Xilitol, maltitol, manitol, eritritol. Então, todos esses que têm final ol, eles são álcools derivados de plantas. São saudáveis? São, mas se consumidos em excesso, eles dão muito estufamento abdominal e gases. Então, tem muitas pessoas que às vezes comem em excesso um doce e acabam passando mal. E acho que está super bem. Tem uma quantidade calórica de carboidrato muito grande. Então, por exemplo, lá na Balmão a gente tem doce com xilitol, a gente tem doces sem poliol, sem esses álcools, e a gente tem doces
com açúcar mascavo, com açúcar demerara, com açúcares que não... açúcar de coco, com açúcares que não são refinados, mas que se a pessoa comer no final de semana, tiver um equilíbrio, ela consegue também fazer uma ingestão de algo que ela goste sem adoçante. Acho que isso é interessante. Quem não pode comer açúcar de jeito nenhum? Diabético tipo 1 e quem mais? Você me falou assim, aqueles que não podem comer açúcar de jeito nenhum. Esses que não podem comer açúcar de jeito nenhum é porque eles estão sem tratamento e a glicemia está descontrolada. Então são fases, porque eu não acredito que as pessoas nunca possam comer açúcar. Não, elas podem comer açúcar, só que de uma maneira equilibrada e controlada, e aí você tem que saber a condição desse paciente, como é que ele está no momento. Então é sempre importante consultar um nutricionista ou um endócrino para ver as taxas, etc. Agora, do empreendedorismo, assim, o público que vem até vocês, você praticamente me deu uma consulta aqui. Aí eu queria saber se com os seus clientes você também é requisitado dessa forma. E olha, está comprando produto Boa Mão, né, mas e aí eu quero falar com o Bruno sobre, né, o que é esse produto. Acontece isso? Então, vou te contar um segredo. Eu trabalhei muitos anos em consultório. Assim que eu me formei, eu comecei a primeiro fazer atendimentos domiciliares. Foi assim que começou a minha história com a nutrição. Sempre tive problema com peso, sempre tive emagrece, engole. Então a nutrição ela foi me encantando por isso também, de entender essa questão dos alimentos no nosso corpo, né? E aí eu atendi por uns 20 anos. E aí tem mais ou menos 1 ano e meio que eu não estou mais no consultório, 2 anos. Que eu estou me dedicando 100% à Boa Mão. Mas nesse meio tempo, onde eu estava no consultório e estava na Boa Mão, isso era muito comum das pessoas pedirem para eu incluir no plano alimentar. Por favor, bota aquele doce na Boa Mão, bota aquele brownie lá. E não queriam informação, assim, por exemplo, Boa Mão e Bruno Responde? Não tem esse canal? Tem, as pessoas, elas buscam muito as informações de tabela nutricional, isso tudo realmente é... Mas os nossos produtos, eles são muito indicados por nutricionistas. Sim. Então, além do Bruno, tem também as nutricionistas que conhecem o trabalho dele, entendeu? Sabe, da seriedade. Então, as pessoas, elas confiam bastante no nosso trabalho. Graças a Deus nós temos isso. E então, as pessoas, elas assim, confiam mesmo. Elas perguntam, mas no geral mesmo as pessoas confiam bastante no que elas estão comendo. Eu fiquei imaginando um chat, onde o Bruno te responde, sabe? Então, mas a Anne, ela sempre tenta me trazer para as redes sociais. Minha cabeça borbulha, sabe? Borbulha. Eu acho que tem várias coisas, vários ganchos aí. Você tem que falar, você tem que dar curso. Falar, isso mesmo que você falou, o Bruno responde, falar mais sobre os ingredientes, sobre a função mesmo, sobre dos produtos. Então ele tem um campo bem grande aí que ele pode explorar. Mas Bruno é tímido, né? Eu sou tímida. Não tá aparecendo? Não. mas já evoluiu bastante. Já evoluiu porque o primeiro curso foi um... Nossa, foi no Plaza. No Plaza. Você deu o curso? Foi curso não, foi... Uma palestra? Foi tipo um workshop, assim, para falar sobre alimentação saudável e preparar alguns pratos ali na hora. Tinha um público, foi acho que próxima à praça de alimentação lá do Plaza, e tinha umas 30 pessoas. Então a gente dava 2 receitinhas assim impressas, botava em cada mesa e fui com a cara e com a coragem. Obrigado. Nós começamos dentro do nosso apartamento. Então minha sala era o estoque. Recém-casados, então a gente não tinha móveis ainda. Só que recém-casados, eu tinha ficado 8 anos solteiro, e você quantos anos?
2 anos e meio. Só? Só. Chega até mais. Mais. Eu acho 2 anos e meio bastante. 8 anos é É, bastante 8 anos também. Tava encalhadinho, né? Você pensou 2 vezes, vou casar, não vou. Não. Tem essa E aí, história é longa. É. Essa daí Ficou te enrolando. ficou me enrolando. Mas enrolou quanto tempo? 6 meses que eu aguentei. Mas enrolou muito. Mas nesse período foi muito intenso, entendeu? Foi muito intenso. Ele me enrolava bastante. Aí você imagina, 2 recém-casados que tinham vidas completamente diferentes. E ela morava sozinha também, eu morava sozinho. Ai, eles tinham todas as manias possíveis sozinhos. Isso, sozinhos. Juntaram as manias. Isso. E aí, de repente, um casamento, que, né, é novidade. É um conhecendo o outro. E com a mãe, E aí, com a empresa. Que é... Vamos colocar assim, é um filho, na verdade, é um desafio, é um É um casamento. casamento. Não. Juntos, né? E foi o que a Fernanda falou. Você se envolve muito mais, o seu tempo você dedica muito mais tempo a uma empresa do que ao trabalho. Sim, Você muito mais. Você presta serviço, isso. Isso é sua cara, sua vida. E a maioria das É pessoas diz que não dá certo, né? Um negócio em casar. Não, a gente Aí tinha você esse desafio. Teve um negócio com o marido. Marcos. Aqui, assim, nós somos uma dupla mesmo, sabe? Mas é por isso que funciona. E vocês também foram essa Sim, dupla? sim, parceria? é fantástico até porque um fazia uma coisa, o outro fazia outra e você junta, assim, sabe? São funções São diferentes. funções diferentes. As valências, né? E aí você faz a coisa fluir, né? Se não for assim, se os dois forem muito parecidos, tiverem as mesmas características, eu não sei se funciona, mas no nosso caso funcionou muito bem também. Eu acho que não, tem que ter esse complemento, né? Falando nisso, quem é o que puxa para o empreendedorismo e o outro que é mais racional? Ele é mais racional, eu puxo mais. Você puxa mais. Vamos embora. Eu tenho uma energia muito grande. Vamos fazer podcast, vamos fazer uma hoje. Vamos, esse curso, a empresa, as novidades, os produtos, assim, ele Já faz, pondera, ele pondera e ele que faz, mas Ele vai sendo levado, né? ele vai sendo levado. E hoje eu deixo ser levado. Isso. Antigamente eu não deixava, o que era pior. E aí gerava muito atrito. Porque... Não, isso foi hoje, não que hoje não seja difícil, mas no início foi muito difícil. Foi muito. Porque era ideias, eu queria uma coisa, ele queria outra. A gente quase separou. Com 2 anos mais ou menos de empresa, a gente ia separar. Porque você estava com uma ideia e aí você não queria fazer assim. Então, a empresa ficou muito grande, né? Dentro do nosso apartamento. Então, a gente tinha 7 funcionários dentro do apartamento. Nossa, vocês não tinham vida Não tinha. 6h30 da manhã. E minha mãe... À noite, mas a gente parava de trabalhar meia-noite. Meia-noite, ia dormir até... Eu dormia 3 horas para acordar 5. Minha mãe, 6h30. Minha mãe que faz os recheios de frango, ela desde o início, sabe? Ela trabalha comigo. E ela, 6h30 já estava no meu apartamento. 7 horas chegava o entregador. Tinha hortifruti que chegava. Não, os vizinhos ficavam enlouquecidos, porque chegava frango, caixa de frango, saco de amêndoa. A embalagem era na sala inteira. Embalagem era. Aí etiquetava, né? Eu lembro que teve um dia que um lojista estava esperando na rua e eu lá embalando os produtos. Era assim, era muita loucura. Assim, não era desorganizado, era grande demais porque o time que a gente estava começando, né? Não era grande demais. Muita Muita novidade. E assim, às vezes a demanda aumenta. E você quer aprender dentro do mundo. Isso. Né? Eu acho que essa dificuldade acontece com muitos empreendedores no início. Sim. E muitos desistem, porque acho que chega um determinado momento que você realmente tem que tomar a decisão se é aquilo que você quer para sua vida, para você. Ou se você quer atender esse público. Aqui no Power teve uma época que eu queria atender todo mundo. Então, você tem reunião para 15 pessoas? Eu fiz uma coisa aqui absurda. Eu botei 15 pessoas aqui dentro, com cadeira. Isso. Depois eu cortei. Falei, não é isso. Você vai testando também, né? Você vai vendo a demanda do que
E o que que você realmente pode valha, também, né? né? E o que você pode comportar, né? O que você pode oferecer também, né, Sim, Fernanda? sim, Porque às vezes você sim. não tem. Sim. Não adianta você achar, não, eu posso. Não, você não pode, chega um limite. Você não pode tudo. Você É. consegue alcançar. Dentro dos teus sonhos. Isso aí. E a gente vem passando por adaptações desde o início. Então, hoje, por exemplo, a gente não faz mais revenda para lojista. Então, isso foi um passo importante para a gente, uma decisão importante, mas que precisou ser maturada por muito tempo. No início, ao contrário, a gente só revendia os produtos. Até para ser conhecido. Isso, Para poder expandir. pulverizar a marca mesmo. Então, a gente tinha 20, 25 pontos de venda no Rio. Era a nossa vitrine. Era a nossa vitrine. Então, os lojistas eles foram muito parceiros e muito importantes para a gente por muito tempo, porque eles divulgavam os nossos produtos. Né? Além dos nutricionistas, os próprios lojistas indicavam e ajudaram muito a gente no início. Só que a empresa ela vem mudando no sentido de que as margens do nosso produto estão cada vez mais apertadas, porque a gente mantém o nosso propósito de usar ingredientes de qualidade, de usar ingredientes diferenciados. Então a gente faz questão de usar farinha de amêndoa, farinha de linhaça, psyllium, que é uma fibra maravilhosa, né? Um chocolate que é vegano, sem açúcar. Então, assim, esses ingredientes que são diferenciados, eles têm um custo muito maior. Então, hoje em dia, você como empreendedor, se não cuidar do CMV, não cuidar do custo do seu produto, você vai quebrar, com certeza. Então, é uma atenção que a gente tem o tempo inteiro. Falando também, eu fui na loja de vocês sem querer. Entrei, vi que estava boa mão. Entrei, antes de fazer esse convite para vocês, mas eu comecei uma vez ou outra, digo que boa mão eu conheço, mas lá no Tio Sam. Ah, que legal. Na academia. Na academia, que nem todo mundo sabe que ali está o boa mão, né? Verdade. Que pode ser não só os que estão no Tio Sam, mas pessoas de fora Não, podem vir lá. E aí eu estava passando ali em Caraí, entrei na loja de vocês e me chamou a atenção, assim, vocês fazem treinamento? Porque eu percebi que o atendimento é muito bom de vocês. Assim, queria parabenizar. Porque ali todos que estavam me atendendo me deram toda a consultoria que eu precisava. Aí eu fui pegar um pão, aí falaram o que tinha o pão, o que eu queria. Enfim, isso faz uma diferença enorme para as pessoas se sentirem confortáveis, seguras de comprar o produto. Sim. Vocês fazem esse treinamento para os funcionários de vocês, os colaboradores? Sim, esse treinamento ele é muito importante. Na verdade, isso é o mais importante, porque atendimento hoje é um diferencial. Então, o Rio de Janeiro e Niterói são conhecidos por ter atendimento ruim, né? E nem sempre por conta da mão de obra. Às vezes é falta de treinamento e direcionamento mesmo. Então, um funcionário valorizado, bem treinado, bem remunerado, e se ele quiser, ele pode ser um funcionário muito bom. Então, a gente preza muito pelo atendimento e pela segurança alimentar. Então, a cultura da empresa, com o passar do tempo, obviamente, ela vem se fortalecendo. E isso já está no DNA daqueles funcionários que estão com a gente. Então, o atendimento, com certeza, é uma parte que a gente treina e preza muito. E quem que treina? É você? Então, geralmente eu. Mas hoje em dia, cada vez mais a Anne ela tem participado. Porque eu tenho um relacionamento muito. Assim, eles têm acesso. Isso. Então, eu sempre falo para eles lerem os rótulos, para eles consumirem os produtos. Toda vez que a gente lança algum produto, para eles experimentarem. E peço mesmo para eles estudarem. E eles fazem, assim, na maior parte fazem. E eles... Eu acho também que essa coisa do acesso a nós é muito importante, porque eu tenho uma troca com eles. Então, eu consigo passar a importância de atender bem o cliente, de passar informação para esse cliente sobre o produto. Então, tudo isso
Assim, E a gente nós consegue passamos. hoje estar muito presente também. Isso. Então a gente está sempre ou na loja de Caraí, ou na loja de Cambuinhas, ou na fábrica. Isso faz diferença. Isso né? faz muita diferença. A gente está Fernando. acompanhando de perto, né? Sim, Olhando, né? É. Você também, Fernando, fazia treinamento? Era você? sim, quem fazia o treinamento era eu. E acho muito importante porque é o diferencial. Porque se você tiver um cliente que vai só na prateleira, buscar na prateleira, ele não vai comprar um terço do que ele... Às vezes ele não sabe nem o que ele quer. É. Ele Você faz os entra- defaults. É porque ou ele vai direcionado por uma propaganda que ele viu, ou por alguém que indicou, ou pelo nutricionista, né? Muitas vezes vem pelo nutricionista. Isso era uma coisa que a gente fazia questão de não trocar, por exemplo. Veio com uma marca, você não trocar a marca, esse aqui é igual. Não. Se teve uma indicação, é Sim. porque tem um fundamento aquilo ali. Isso é muito importante de você manter. E o cliente chega e muitas vezes ele vai para comprar. Ele vai para comprar um produto, ele sai com vários outros porque ele foi direcionado, ele teve uma orientação. Se não tiver, às vezes ele não compra nem o produto que ele foi comprar. Sim. Porque falta muita informação, né? E o Rio e Niterói a gente tem esse problema, né? Você entra nas lojas e você não tem informação. Você pega na prateleira o que você quer e leva para casa. Sim. Isso é muito importante. É o atendimento. Eu pergunto também o atendimento, porque é onde você faz a conexão com o teu cliente, né? Que Sim. ele volta, ele... E até Tem esse quando tem problema, né? Porque às vezes a gente erra, né? Às vezes o funcionário erra, a gente erra. Exatamente. Eu queria Então, saber, essa né, parte o de que aconteceu. resolução de problemas, ela é Eu adoro. fundamental. Solucionar conflitos e soluções de Cara, problemas. Sim, e se você comprou um resultados. produto que ele veio com algum problema, você tem que Tem que solucionar. solucionar. Não importa se Não, o seu é. cliente estava errado. Você soluciona. Isso. Você satisfaz ele. E clientes são várias personalidades, né? Tem É. o chato, tem o mais demorado, tem o mais bacana com você, mais acessível. Mas não é, a gente pode escolher o cliente até certo ponto, porque a gente está lidando com pessoas. Sim. Então, o importante é você estar sempre atento. Você, bom, o que eu posso te ajudar? É. Vamos ver o que eu posso Ouvir, te né? ouvir. E uma coisa que é o acolhimento, né, daquele Uhum. cliente, porque cada cliente ele vai ter sua particularidade. Então, um consome uma coisa, outro consome outro tipo de alimento. Então, se o seu funcionário, se a pessoa que está te atendendo, ela sabe o que você vai, o que aquele cliente gosta, ele se sente acolhido, né? Então, ele volta. Aquilo ali fideliza o cliente. Se você entra sendo mais um, ele compra em qualquer lugar. Isso. Todo Sim. mundo gosta de ser importante na vida de alguém, né? É. Não mais um. Não, É. Mais um. E muitas vezes o cliente, quando ele chega com a reclamação, com o problema, às vezes ele não quer nem o dinheiro de volta. Não. Às vezes ele não quer nem o outro produto. Ele só quer te alertar. te alertar. E a gente entende muito assim que a gente gostaria até que, se tivesse erro, todos os clientes Falassem com você, né? Tem muito Porque não muitos que pode não ser voltam, não, não mas é voltam. muito importante esse retorno, né? É. Porque às vezes é uma coisa que está passando despercebido para você e você Sim. precisa resolver. É. E principalmente quando você está na gestão, você tem um controle até certo ponto. Porque o dia a dia, é muito difícil você controlar Não, todas as não dá. pessoas que estão ali vendendo para o Sim. seu produto. Não tem como. Quem tá produzindo, quem tá vendendo, quem tá ajudando a gerir. Esse foi um passo, né, Georgiane, de transformação na nossa empresa, porque na época que a gente saiu de casa e foi para uma fábrica menor, eu participava diretamente do processo produtivo. Então eu fazia mesmo as coisas, eu estava dentro da cozinha. E aí a gente contratou uma consultoria que ajudou muito a gente, para a gente poder crescer, se desenvolver. E a primeira coisa que o cara falou, vocês precisam sair da operação. O que é sair da operação? Isso É fundamental. você olhar de Faturar, cima. olhar de cima, assim, E isso é muito difícil para quem começa com tudo na mão, fazendo tudo como você Faça tudo. Uhum. porque você tem a coisa de controlar, né? Se você não fizer, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque isso é uma coisa. Muito difícil. Muito difícil. E aí a gente começou a descentralizar a empresa no Bruno e na Anne. E a gente começar
a delegar funções, a ter uma pessoa responsável pela cozinha, uma pessoa responsável pelo financeiro. Isso é muito importante. Aqui mesmo no Cowork eu era sozinha. Eu empresária. Isso é o que era. Mas tudo era eu. Chegou uma hora que eu vou fechar, ou eu delego. Não porque eu tinha dificuldade de delegar, mas é porque a mão de obra, quem você confia, era difícil. Então, quando veio a minha dor, né, a minha fraqueza, cada um tem o seu, né? A gente não é um super-homem, super maravilha. Eu tenho as minhas habilidades, eu tenho as minhas não habilidades. E uma delas é o administrativo. Quando veio alguém que veio para o administrativo, é onde eu comecei a criar o podcast. Comecei a projetar as coisas que eu queria, a fazer meta, enfim, a fazer projeções para o ano. Mas eu não conseguia fazer, eu ficava só no operacional. Porque não dá tempo. Você não enxerga, não dá tempo. Foi ótimo, assim, foi um divisor de águas. Até o faturamento melhorou. Sim. Tudo melhorou. Assim, em relação e a tua satisfação pessoal também. Sim. Porque você provavelmente é igual minha esposa, que é muito criativa. Tem muitas ideias, entendeu? Então você acaba ficando aprisionada ali de tanto serviço, entendeu? De tanta coisa burocrática. Você tem que delegar mesmo, senão você não cresce. Você vai matando aquilo que tem em você, né? Você até começa a duvidar se você é essa pessoa realmente criativa, quando você está só no operacional. O empreendedor hoje, ele é um malabarista. São vários pratinhos que ele tem que ficar girando para as coisas funcionarem. Não é fácil, não. Quem acha que é fácil, não é. Quem acha que é um mundo das maravilhas, está muito enganado, nem entra. Vai sofrer muito. A gente vê muito isso, bom, em tudo quanto é lugar, mas aqui a gente mora aqui em Niterói, a gente está falando do niteroiense, da cidade de Niterói, que fala muito, nossa, fulano tá bem, né? Sabe os bastidores. O que aconteceu ali, né? Nossa, tá podendo. Nunca ouvi essa frase, fala muito. Ninguém sabe o que aconteceu, como começou, vocês falando, né? Ali no apartamento de vocês. A gente está chegando ao fim. Mas assim, estou muito feliz de estar com vocês aqui falando sobre empreendedorismo com a Fernanda, que vai ser a minha dupla nesse quadro aí de empreendedorismo, de coisas bacanas de falar, que é bem-estar. Vamos falar de saúde, de gastronomia, de alimentação saudável. Muito legal. Então, assim, é muito... uma honra ter vocês aqui. A gente que agradece. Sei bem o que é compulsão, passando por isso, estou nessa trajetória. E, bom, muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece. Queria que vocês falassem sobre o Instagram de vocês, né? Qual é? Nosso Instagram é @boamãogf. Direto. Isso. Gente, está no Tio Sam. É uma delícia. E ainda em Caraí. E com novidade, que agora nós temos as refeições frescas. Já tinha, já em Cambuinha já tinha. E agora tem em Caraí. Frescas é o quê? Salada com queijo? Porque na loja de Icaraí nós servíamos na maior parte torta com salada. E agora a gente tem comida de verdade, arroz, feijão, farofa. Lá em Caraí não tinha... Uma farofa saudável. Lá em Caraí não tinha cozinha. Porque lá fica dentro da galeria, ali do lado. Né? E a gente acabou de abrir um delivery aqui na Roberto Silveira, que tem uma cozinha, e aí ele consegue fazer essa distribuição desses alimentos para a loja de Caraí. Então hoje tem mais opções de comida saudável. Então vocês têm delivery na região de Niterói toda e mais aqui na região oceânica, é isso? Isso aí. Tudo em Niterói. Tudo em Niterói. Muito bom. Obrigada. Que fiquem anos. Obrigada. Obrigada. Cheguei sem lojas, né?